Se o Reino Unido sair da União Europeia, teremos um significativo efeito dominó. Frank, o Reino Unido vai decidir se eles vão sair ou ficar na UE. A pesquisa mais recente mostrou que o Reino Unido pode manter o Tratado de Livre Comércio com os membros da UE. A população vai votar para sair. Por isso, a minha pergunta é, seria mais justo se o Reino Unido terminar o Tratado de Livre Comércio com a UE? Bem, é verdade que o governo do Reino Unido e as agências governamentais, como a FMI e a OCDE, têm emitido contínuos avisos que a Brexit causaria uma queda significativa no comércio e produto interno bruto. Eu acho que na realidade é que o impacto da Brexit tem sido muito exagerado. Temos de compreender que no mundo de hoje as partes do produto vêm de todo o mundo. A empresa BMW é só chamada alemã por causa da associação histórica. Na realidade, algumas das suas partes podem vir do Brasil, China, outras do Reino Unido, por exemplo, o motor da França e a eletrónica do Joá. Os seus custos da mão de obra são apenas 10% do valor de um carro. Os lucros são distribuídos aos acionistas da BMW e os obrigacionistas que preferem ter os seus fundos de cobertura em Tóquio, mais do que, por exemplo, uma mecânica em Düsseldorf. O mundo está muito economicamente integrado com livre comércio e livre circulação de capitais. Apesar da ameaça francesa do Brexit sangrento, a Alemanha, que é o segundo maior excedente comercial bilateral com o Reino Unido, tem muito pouco interesse em iniciar uma guerra comercial. Por exemplo, as empresas BMW, Mercedes, Audi estão interessadas de permanecer e operar no mercado do Reino Unido. Ou, por exemplo, vinhos franceses sofisticados do Bordeaux também são muito vendidos no Reino Unido. Eles têm muito pouco interesse de parar negociação com o Reino Unido. E também não são interessados em ver o aumento nos preços. Devemos também de lembrar que, segundo a OMC, a maioria dos produtos que são negociados entre economias desenvolvidas já possuem preços reduzidos. A minha segunda pergunta é, a pesquisa mostrou que as campanhas de sair ou permanecer são muito próximas, quase iguais. Já sabemos quais são as vantagens de permanecer e quais são as desvantagens de ficar na UE. Bem, nós temos de lembrar-se que a UE foi criada para aumentar liberdades, ou seja, liberdades de circulação de produtos, circulação de capitais e circulação de pessoas. Mas agora a UE, na verdade, restringe liberdades. Por exemplo, temos uma enorme quantidade de regras e regulamentos que foram impostos por Comissão Europeia, que é composta pelos órgãos dos Estados-membros. E agora nós temos 31 regras sobre produção de escovas de dentes, 47 regras sobre pasta de dentes, mais que 400 regras sobre toalhas, 1.246 regras sobre pão e mais de 12.000 regras sobre a produção de leite. Assim como o leite é muito perigoso, essas regras foram feitas em favor das grandes empresas capitalistas. As pequenas empresas e as de médio tamanho simplesmente não têm recursos e recursos legais para serem capazes de cumprir o que exige a EU para lançar os seus produtos no mercado. Também temos de perceber que existem milhares e milhares de lobistas em Bruxelas e esses lobistas são pagos pelas grandes empresas. Como consequência, a EU obteve uma concorrência limitada na região. Frank, a minha última pergunta. Se o Reino Unido sair, o que devemos esperar?
Quando a UE foi criada, os países podiam livremente sair, o que está mencionado no artigo 50. O que é importante é que, se o Reino Unido sair da União Europeia, teremos um significativo efeito dominó. É provável que a Itália, França ou talvez a Alemanha vão querer fazer o mesmo, sair da UE. Temos que lembrar que o Reino Unido contribui muito para o orçamento da UE. Contribui por volta de 136 milhões de libras por semana. Historicamente, é pago mais para a UE do que é obtido da UE. Ou seja, o Reino Unido investe os fundos e não recebe o retorno. Os outros países, como França ou Espanha, vão ter tempos complicados a tentar encontrar fundos para cobrir dívidas, tendo o fato que o seu produto interno bruto é mais que 100%. Agora a Alemanha vai ter de contribuir mais para a EU e ajudar a levantar a economia para outros países. Em princípio, a Grécia está supostamente pagando a parte para o orçamento da UE. Mas todos nós sabemos que esse dinheiro é porque a Alemanha é que realmente cobriu-a através dos empréstimos que a Grécia obteve da UE. A Alemanha já está com inveja da decisão da Grã-Bretanha não entrar na União Monetária. Se a Brexit é bem sucedida, então a Alemanha vai encontrar a opção para recuperar o controle sobre a sua política monetária. E é possível da Alemanha considerar um Gexit, ou seja, a saída da Alemanha da UE. Em caso da saída do Reino Unido, tal é completamente possível. Sem a Alemanha e o Reino Unido, duvido se a UE vai continuar a existir. Frank, muito obrigado por nos acompanhar via videochamada. É sempre um prazer ter uma entrevista com Dukascopy TV. De momento é tudo. Para mais atualizações, você poderá baixar a nossa aplicação ou seguir-nos no Facebook. Até mais!